E hoje eu quero, pelo poder do Espírito Santo de Deus, conduzir você a um lugar onde você possa se perceber em Jesus Cristo. Se ver, entender como que os céus olham para você, como que você é visto por aquele que te criou, por aquele que te ama. Amém? Então, a maneira que você é visto revela a maneira que você é amado. Você só consegue perceber o cuidado, o treinamento, você só consegue subtrair boas experiências de circunstâncias adversas a partir do momento que você consegue se perceber debaixo da posição que o Senhor separou para você. Caso contrário, muito provavelmente nós seremos seduzidos e tentados a acreditar que nós estamos sozinhos, ou que fomos esquecidos. Afinal, circunstâncias assim não deveriam acontecer conosco. Circunstâncias adversas não deveriam sobrevir sobre nós. Mas agora, quando nós temos plena convicção de que os céus nos assistem, não importa o que aconteça, nós sabemos que estamos sendo assistidos, assessorados. Há uma assistência, há um auxílio em todo o tempo. O Senhor não perde de vista, né? Quando os filhos somem no interior da casa, não sei quantos aqui têm filhos pequenos, mas quando a casa fica em silêncio, sobe um pânico no coração dos pais. As crianças sumiu ali do raio das vistas, ele não consegue mais enxergar, e de repente silêncio. Enquanto tem barulho, tem choro, tem grito, está tudo bem, mas quando há silêncio, a ausência fica grande demais. O que pais sadios fazem nessa hora? Tem alguma coisa errada aí. E ele vai atrás para ver. É a criança que vem? Não, é o pai que vai atrás. Talvez você tenha vivido dias assim, silenciosos debaixo dos céus. Parece até que você caiu no esquecimento. Será mesmo que Deus se lembra de mim? Será mesmo que Ele olha para mim? Será que tem alguma importância ou relevância a minha vida debaixo dos céus? Mas olha, na medida que você vai percebendo o silêncio, que pelo poder do Espírito Santo de Deus também vai crescendo no seu coração a certeza. O papai está preocupado com o silêncio e está vindo atrás de você. Amém? Ele quer um encontro, ele quer checar se está tudo bem, se o treinamento está funcionando, se aquilo que ele espera que aconteça está verdadeiramente acontecendo com você. Amém? E que garantia que você tem de que Deus realmente se importa e olha para você? Não, vou fazer outra pergunta. Qual foi a última vez que você se inclinou para olhar nos olhos dos seus filhos? Desceu assim na altura deles e olhou bem dentro assim do olho deles. Para deixar claro assim para eles, olha, a importância aqui nesse relacionamento. Eu me importo com você. O que você está fazendo é importante para mim. Eu estou te vendo, né? Quando alguém se abaixa para falar com você, ou quando alguém fixa os olhos naquilo que você está falando, o que você percebe? Essa pessoa acha importante o que eu estou falando, é ou não é? Você acha que daqui eu não percebo? Você não está nem aí porque eu estou falando. Você está em outra vibe, viajando, curtindo um sono, olhando o relógio para ver se essa pregação não acaba. Quando nós somos vistos, os olhos falam, os olhos revelam o cuidado que está envolvendo aquele relacionamento, aquela comunicação. Então, quando filhos, eles somem das vistas dos pais, os pais vêm na direção, eles vêm em busca dos filhos. Mas olha, o filho precisa responder. E olha, numa relação sadia, o que os filhos sempre fazem? Eles sempre respondem. Ele solta qualquer brinquedo pela atenção dos pais. Não interessa o que ele esteja fazendo. Quando ele percebe que você quer, que você está disposto a ir atrás dele, que é uma busca da parte dele, eles vêm na sua direção, solta brinquedo, abandona um amiguinho, não importa o que faça. Eles querem colo, eles querem relacionamento, querem companhia. Sabe por quê? Porque perceberam que estão sendo vistos, estão sendo assistidos. Há uma atenção em relação a eles. Hoje eu quero te ajudar a perceber, pela palavra de Deus, que Deus está olhando para você. Você não foi esquecido, nem esquecida. Que as promessas que Ele falou estão sendo desenvolvidas, gestadas, preparadas por Ele. Porque quando nós caímos na tentação de acreditar que o Senhor se esqueceu de nós, normalmente nós andamos por caminhos muito ruins. Caminhamos por incredulidade, justiça própria, esforço, habilidade, talento, força de vontade. E não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós vivamos dias confiantes debaixo dos céus.
mas confiantes de que nós estamos sendo assistidos. Vou te mostrar 2 imagens, estou aprendendo a fazer isso agora, né? Quero te mostrar 2 imagens. E eu vou fazer uma pegadinha também com você. Posso? Mas é para você aprender. Que eu estou vendo que essas coisas fixas assim na mente, a pessoa não esquece. Então, projeta aí o próximo slide, por favor. Dá para ver bem? Os irmãos conseguem enxergar? O que é isso aí? É um pássaro que caiu do ninho, né? E aí, ele está na mão já de uma pessoa, mas ele caiu do ninho. Eu não sei se você já percebeu, no interior tem muito isso, né? Às vezes, na calçada da sua casa, no trajeto para o seu trabalho, algum percurso que você faz a pé, você já viu uma situação dessa, né? Um recém-nascido ali, despido, frágil, caído no chão. E aí o que você faz? Você para dar assistência? Você imediatamente fala, não, peraí, vamos ligar aqui para a SWAT. Vamos mobilizar o exército. É assim? Liga para o 193. Não, tem que chamar o corpo de bombeiros. Olha aqui, que atrocidade está acontecendo. Ou, dependendo da sua agenda, da sua correria, o que você está indo fazer, você considera se há ou não a possibilidade de você estender a mão para esse pinto pelado. Como é que você faz? Qual que é a importância, a relevância dessa imagem aí no meio do seu dia? Você passa, olha, caiu, tadinho. Se der para pegar rapidinho e jogar no ninho, beleza, senão fica aí mesmo. Talvez você dê até uma cutucadinha pro pé da árvore para ninguém pisar nele. O gato não pegar. No máximo, né? Agora, coloca a próxima imagem. Aí comove a mãe, né? Sim ou não? Dá para ter a mesma atitude diante dessa imagem? É outro recém-nascido. Tão pelado quanto o anterior. Tão frágil quanto o anterior. Mas olha, está lá num terreno abandonado. Em cima de alguns sacos de lixo e você ouviu um barulho estranho. Uai, o que é isso? Barulho de quê? Era um pio antes, mas agora é um chiado parecendo de criança, é gato? O que é isso? Aí você chega para olhar e é um bebê recém-nascido abandonado num terreno. Dá para considerar a agenda? Nossa, mas eu tenho que deixar o menino na escola em 15 minutos. Fica aí, se ninguém resolver na hora que eu voltar, não, eu tenho que trabalhar, tem uma reunião, dá para fazer isso? Não, né? Para o seu dia, paralisa tudo que você está fazendo, é ou não é? Vira o acontecimento da sua vida, porque não é comum. Mas por que essas coisas acontecem? Por que no primeiro exemplo não é essa reação que você tem? Nem eu, nem ninguém. E por que na segunda há tanta comoção? Se tivesse como reproduzir online o que vocês fazem, né? Que é muito legal. Eu vejo que a imagem funcionou. Eu falei, é esse impacto que eu queria promover. Mas olha só, na segunda imagem há uma comoção que nos encurrala, não te dá saída. Você não tem escolha. Você se compadece imediatamente. Um senso de alerta, de urgência, imediatamente. Você fala, meu Deus, é uma criança. Como é que vai parar aqui? Você fica desesperado, preocupado com o que tem que fazer. Será que comeu? Será que está vivo? É ou não é? Não acende assim um monte de preocupações? Você consegue ir brincar com a imaginação, fazer de contas que isso aconteceu? Mas normalmente é esse senso de importância que acende no coração. E por que nesse segundo exemplo isso acontece e no primeiro não? Por um simples detalhe. Nessa segunda figura, você se depara com alguém que é imagem e semelhança sua. Imagem e semelhança sua. Você não consegue passar de maneira indiferente, nem agir de maneira comum, porque é alguém que tem a sua imagem replicada. E está numa situação que não dá para você ignorar, ser indiferente. Não, muito pelo contrário. Atrai você por causa da fragilidade, por causa da dependência e da exposição a qual, aparentemente, nós percebemos que está. E olha só, projeta por favor Gênesis capítulo 1, verso 26. Quando Deus sonha uma criação do homem e da mulher, Ele fala assim, ó. Também disse Deus, façamos o homem
a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais que rastejam, entre outras coisas. Mas olha só, ninguém colocou isso no coração de Deus. Ele mesmo promoveu esse intento no seu coração. E ele falou assim: olha, eu vou criar, mas diferente das outras espécies, diferente de todo o resto da criação, esse ser novo vai carregar uma expressão que habita nos céus. Olha, sabe por que eu trouxe as imagens? Para lembrar você de que da mesma maneira que não dá para você passar indiferente diante de um recém-nascido que foi abandonado em um terreno qualquer, você não passa de maneira indiferente. Não pode ser esquecido debaixo dos céus, porque você é a imagem e semelhança de Deus. Os mesmos instintos e atributos naturais que faz com que a segunda cena roube a sua atenção, canalize a sua preocupação, atraia os seus cuidados, assim também acontece nos céus quando o Senhor olha para a pequenez do homem e para a fragilidade e dependência que nós temos. O salmista, em algum momento, ele chega a dizer que a fragilidade da vida do homem é como um piscar de olhos, um sopro, e é logo, e a vida já se foi. Então olha, assim como a nossa fragilidade é provada debaixo dos céus, a nossa importância também é justificada, porque nós fomos criados imagem e semelhança de Deus. Foi assim que você foi criado. Em outras palavras, ou para nós brincarmos aqui com o texto e com o contexto que nós estamos mesmo montando, Ele escolheu criar você de uma maneira que não teria como você ser ignorado. Em todo tempo, por mais que haja muitas coisas criadas, acontecendo ao mesmo tempo, há muitas demandas sendo geradas na criação, no mar, nos céus, na terra, outros animais e outras criações, há um ser especificamente que rouba a atenção nos céus, por causa da sua fragilidade e por causa de uma escolha. Aquele que te criou escolheu fazer você de uma forma imprescindível ao contexto da criação. Toda a criação foi feita segundo a sua espécie, mas o homem não. Você foi feito em imagem e semelhança de Deus, porque Ele queria garantias de que debaixo dos olhos dele você não passaria de maneira comum. Nenhum detalhe foge. Tem como você desprezar? Volta a figura, por favor, do bebê. Tem como você desprezar alguma possibilidade? Sinais vitais, se está tudo bem, se tem alguma coisa quebrada, se há alguma secreção saindo, todos os detalhes te chamam a atenção. Será que comeu? Nós precisamos arrumar alguma coisa para comer, ver se precisa de algum medicamento, precisamos, olha, tudo aquilo que aparentemente diante dos nossos olhos parece ser necessidade, como é que você fica? Disposto a dar, a buscar, pedir ajuda, não é? Não acende assim no seu coração, diante de uma imagem dessa, um senso de urgência? Esse é o coração de Deus. É assim que você é enxergado debaixo dos céus. É assim que eu e você somos vistos, não só pela fragilidade, mas pelo senso de urgência que há no coração de Deus. E nós só conseguimos perceber o quanto nós somos amados quando nós entendemos a maneira que nós somos vistos. Como você é enxergado, ou como você é assistido debaixo dos céus, revela também a intensidade do cuidado que o Senhor derrama sobre a sua vida. Olha, muitos problemas acontecem quando homens acham que foram esquecidos. Projeta Gênesis, capítulo 16, a partir do verso 1. A história de Abraão. Ele recebeu uma promessa de Deus, ele e a sua esposa. Na verdade, na ocasião ainda Abrão. E ele, junto com Sarai, recebeu uma promessa de Deus de que seria pai de multidões. E essa multidão começaria com um filho, que se chamaria Isaque, e nasceria de Sarai. Mas olha o que a Bíblia diz no capítulo 16. O contexto aqui é o seguinte: anos se passaram, muitas coisas aconteceram, parecia que a promessa estava demorando, ou as coisas tinham caído no esquecimento. E olha o comportamento e a atitude desse casal no capítulo 16, a partir do verso 1. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia, por nome Agar, disse: Sarai,
Disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de dar luz, filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com os filhos por meio dela. E Abraão anuiu, ou seja, ouviu, considerou ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão. Seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã, ele a possuiu e ela concebeu. Agora a chave muda, ó. Vendo ela, quem? Agar, que ela havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse então Sarai a Abraão: seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abraão a Sarai: a tua serva está nas suas mãos. Procede segundo o melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu da sua presença. Olha, eles tiveram um plano. Eles encontraram uma forma de acelerar os planos de Deus. Porque eles pararam de ver a assistência. A provisão parou de chegar. Parece que as coisas não estavam progredindo na velocidade ou da forma que eles esperavam que acontecesse. Então eles deram um jeitinho. Porque acreditavam ser esquecidos, ou que a promessa tinha alguma possibilidade, a confiança foi se abatendo até eles tomarem as próprias providências. E olha só, a ideia foi boa, tão boa que funcionou. A mulher concebeu. Era mais jovem, provavelmente, também não deveria ser feia, porque senão o marido não tinha topado. Devia ser algo assim atrativo. Ele achou interessante. Os três ali compraram o plano e executaram. E olha o problema. A mulher mudou depois que a promessa chegou. Ela sabia da promessa que estava sobre aquela família. Deus prometeu um homem que daria uma descendência e se cumpriria o propósito de Deus sobre aquela família pelos séculos e pelas gerações, na vida de Abraão. E olha, agora tem um problema chamado Ismael. Um filho da carne, do esforço dos homens. Quando nós não conseguimos perceber o cuidado e o zelo de Deus para com as nossas vidas, quando nós não conseguimos nos perceber debaixo do cuidado de Deus, é assim que nós agimos, na força do nosso braço. Sabe por que há tanta dificuldade em confiar e depender em Deus? Porque muitas vezes nós não compreendemos a maneira que nós estamos sendo vistos debaixo dos céus, ao ponto de acreditar que Deus saiu do controle, ou que Ele não está operando mais, que o mundo aqui embaixo dos céus está, Deus dará. E agora, cada um por si, se vira, vê o que é que você faz, dá um jeitinho aí. E olha só o que acontece. A mulher, depois de conceber, se levanta contra a sua senhora. Uma escrava se levanta contra a sua senhora, e ela joga para cima de quem? Para cima de Abraão. Olha, agora que ela viu que vai ter um menino, ela se irou contra mim. Agora o problema é seu. E o que Abraão faz? De maneira valente e corajosa. A escrava é sua. Faz do jeito que você quiser. Muito homem, né? Não vou falar muito homem não, vou falar assim, muito masculino. Não, resolve aí com ela, vocês são mulheres, dá um jeito. E olha, um problema no casamento, uma mulher desempregada, um filho bastardo e gerações de perseguições ascendem por causa de uma atitude natural. Até hoje, os judeus são perseguidos por causa dessa aliança, por causa dessa decisão carnal. Dos ismaelitas vieram no futuro aqueles que vão perseguir os judeus até os dias de hoje. E hoje aqui nós podemos olhar para o Oriente Médio e ver a perseguição das duas descendências semitas de Abraão, brigando por território, por riqueza, por petróleo, por notoriedade, porque ambas acreditam serem os filhos das promessas. Olha só, uma decisão, um homem, um só casamento. Mas olha a gravidade de você andar na força do braço, independente, ou não conseguir perceber o zelo e o cuidado de Deus repousando sobre você e sobre a sua filha, sobre a sua filha, sobre a sua vida. Uma confusão por séculos e por gerações. Nós não sabemos quando é que acaba a luta no Oriente mais.
Só sabemos que tem endereço e data de início. Começou com esses dois aqui, ou com esses três, a ponto de promover problemas por todas as gerações judias que subiram à terra até então. Em Romanos, no capítulo 12, a Bíblia fala que, no verso 2, fala que a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. Se você procurar na sua Bíblia atributos de outra vontade nas Escrituras que sejam assim semelhantes a de Deus, você não vai encontrar em nenhum outro Deus e nenhum outro tempo. Só se diz esses adjetivos a respeito da vontade de Deus. Romanos, capítulo 12, verso 2. A vontade do Senhor é boa, agradável e perfeita, e de nenhum homem é, e de nenhum trabalho é. Não se encontra agradável, boa e perfeita coisa em lugar nenhum, nem vontade em lugar nenhum, senão no centro da vontade de Deus. Muito pelo contrário, em Jeremias, no capítulo 17, a Bíblia fala que maldito é o homem que confia no homem. Mas olha qual que foi a atitude de Abraão. Ele se encheu de confiança nos planos que eles tiveram. Ele aceitou a sugestão da esposa. Por quê? Porque de alguma forma, por causa do tempo da espera, ou por causa da inexistência de fatos que cooperavam com aquilo que havia sido prometido para Abraão, ele começou a descrer, a desacreditar que aquilo seria possível. Talvez Deus tenha se esquecido. Os anos estão passando e parece que não vai acontecer. E olha, quando nós recebemos essa promessa, já éramos avançados de anos, já éramos velhos, você já era estéril, e olha quanto tempo já se passou. Será que vai acontecer? Será que Deus verdadeiramente está olhando para mim? Será que se lembra de mim? Será que há na minha vida alguma importância debaixo dos céus? Então, a possibilidade de nós não percebermos o nível de importância que nós temos debaixo dos céus e diante dos olhos de Deus, nos faz agir de maneira carnal, cheia de merecimento e de justiça própria. E olha a problemática. Olha quantos problemas se levantam porque um homem, uma casa, uma família decide agir de maneira natural. O que o Senhor espera de nós é que nós sejamos confiantes nele, seguros nele. E para isso nós precisamos ter clareza de que nada escapa dos seus olhos, que cada detalhe da sua existência está embaixo da guarda, da visão celestial daquele que te criou. Ele não consegue. Assim como você não consegue passar despercebido diante da visão de um bebê recém-nascido abandonado em um terreno qualquer, Deus também não consegue passar de maneira indiferente às suas circunstâncias, seja ela qual for. Para o Senhor, é a fragilidade de uma descendência, é a fragilidade de uma existência diante dos olhos, alguém que precisa de muita ajuda, muito recurso, de muita força, de muito cuidado, de muita atenção. E olha só, Ele escolheu te suprir em tudo. Um dos atributos de Deus é que Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares. Você já viu o tanto que é ruim quando nós parecemos ser ignorados? Você está lá no seu trabalho, esforçando, dando o seu melhor, você está lá no seu empreendimento, ou você está com o seu cônjuge, se esforçando, e a pessoa senta na mesa, você fez lá a melhor comida, pôs o melhor prato, postou a mesa, fez lá tudo da melhor forma, e o cidadão senta, come, arrota, se levanta e vai dormir. Parece que nada aconteceu, É muito ruim. A maioria de nós não tem controle sobre essas coisas, sobre essa geração de expectativa quanto à atenção que nós esperamos receber. E às vezes nós não entendemos o motivo dessas coisas. Deus não errou quando te criou. Se Ele colocou lacunas e necessidades no seu coração, se você carrega no seu coração uma necessidade de ser percebido e ser visto, é porque certamente há um na existência e no universo que tem atenção para dar, tem olhos para olhar, tem recursos para fornecer, tem suprimento para prover. Amém? É muito difícil você encontrar um homem ou uma mulher que estão completamente supridos, Não, tá bom demais, não quero mais nada. Mas ainda que tivesse, não haveria entre nós como passar despercebido diante dos olhos de Deus. Durante a minha caminhada cristã, eu encontrei algumas vezes alguns homens e algumas mulheres que, por questões de religião e impressões com a história da igreja, ele prefere não se envolver ou não assumir nenhum tipo de partido religioso.
É como se tivesse alguma possibilidade de passar despercebido. Mas olha, os olhos do Senhor passeiam por toda a terra. E nada passa despercebido debaixo dos seus olhos, debaixo dos céus. Mas você já encontrou gente assim? Que ele não quer ir nem para a direita nem para a esquerda. De alguma forma ele quer ficar ali, né? Eu chamei aqui na palavra esse cidadão de o isentão. Ele não quer se misturar. Ele não quer muito envolvimento. Ele não julga os evangélicos, mas também não critica os católicos. Tudo bem, os espíritas e todas as outras coisas. Eu fico aqui de uma maneira que eu possa passar confortável e sem me envolver muito em nenhum desses cenários. Já viu gente assim? Não, você nunca viu. Nem no espelho. Você nunca se esquivou de circunstâncias, a despeito de não se responsabilizar e não querer nada. Olha, você sabia que na Bíblia tem um homem que tentou fazer isso? Ele tentou passar isento, ileso, debaixo dos céus. Ele achou que não seria visto o seu comportamento, que não seria percebido. Sabe como é que é o nome dele? Alguém sabe? Pilatos. Projeta, por favor, Mateus, capítulo 27, verso 24. Se você tiver com a sua Bíblia, quiser anotar. Mateus 27, verso 24. Vamos ler até o 26. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes pelo contrário aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue desse justo. Fique o caso convosco. E o povo todo respondeu: caia sobre nós o sangue, sobre os nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou Barrabás, e após haver açoitado Jesus, entregou-o para ser crucificado. Esse aqui nos evangelhos é o típico isentão. Ele achou que tinha como não se envolver com o sangue do justo. Sabe o que ele queria? Ele queria passar marronzinho no cenário, como se ele não tivesse nada a ver com isso. Mas olha, não tem como. A criação se tornou indesculpável pela forma que ela foi gerada. Ninguém, nenhum homem, seja ele crente ou descrente, consegue viver debaixo dos céus e passar de maneira indiferente debaixo dos olhos do Senhor. O fim de Pilatos é ruim, é amargo, é difícil, diferente de nós. Mas se nós não percebermos que os olhos do Senhor estão repousados sobre nós, nós corremos os mesmos riscos e enfrentamos as mesmas tentações. Há uma necessidade de você perceber que está sendo visto como filho debaixo dos céus. Porque é o espírito da filiação que faz com que o Senhor se posicione de maneira firme para garantir que o seu futuro será extraordinário. Para 2025 ser verdadeiramente um ano de restituição, você não pode aceitar outra sugestão, outro tipo de visão a seu respeito. A Bíblia fala em Romanos capítulo 8, verso 27, que Ele é aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, Ele intercede pelos santos. Olha, Ele está falando de Deus. Então, a palavra aqui, sondar o coração e conhecer a mente, sonda o coração dos homens, examina o coração dos homens. Então, olha, o olhar de Deus sobre a sua criação e sobre os homens vai muito além do que perceber a presença. Porque, olha, ok, eu percebi, Deus está olhando para mim, Ele está me vendo aqui, Ele está vendo que eu cultuo, Ele está vendo que eu estou casado, Ele está vendo as minhas necessidades, e é só isso. Não, muito pelo contrário, os olhos do Senhor vão além. Aqui em Romanos, no capítulo 8, verso 27, está falando que é um olhar clínico, ao ponto de penetrar a alma do homem, encontrar com o seu coração e desvendar os segredos do coração da humanidade. E olha que interessante, esse que consegue discernir e examinar o coração dos homens, também conhece a mente de Deus, conhece os planos de Deus e intercede por nós, ou seja, Ele estende a mão de favor, estende as ferramentas, empresta o conhecimento para que se manifeste a vontade de Deus. Está projetado? Olha, porque segundo a vontade de Deus,
é que intercede pelos santos. Então, olha, Ele conhece a mente, Ele sabe quais são os planos de Deus. Eu não sei quais são os planos de Deus para você. Talvez nem você conheça todas as promessas que o Senhor tem para a sua vida, para a sua casa e para os seus filhos. Mas olha, os olhos do Senhor são tão profundos sobre você e sobre a sua casa, que Ele conhece todos os seus desejos e todas as suas necessidades. Você já chegou em uma circunstância assim, no seu casamento, ou com os seus filhos, ou com o seu sócio, com os seus funcionários, a ponto assim de largar de mão? Você tentou explicar, tentou mostrar, tentou provar 1, 2, 3 vezes, e de repente você falou assim, seja o que Deus quiser, não vou tentar mais, eu desisto, Ele não entende, é cabeça dura. Aí você passa a ignorar, e aí você vai ligando essas impressões, ou você vai assumindo essas experiências ao seu relacionamento com o Senhor. É como se, da mesma forma que o seu marido não consegue perceber o seu estado emocional, seu estado de espírito, seu estado físico e vice-versa, o Senhor também agisse assim com os seus filhos. Mas essa não é a verdade. Os olhos do Senhor são profundos o suficiente para conhecer os mais íntimos detalhes dos seus pensamentos. A Bíblia fala que Ele vai tão profundo a ponto de conhecer o coração do homem. Salomão, quando vai escrever a respeito do coração do homem, fala que ele é enganoso, perverso, maquina coisas más. Jeremias atesta que essa é a verdade. Mas o Senhor nos dá um coração sensível, um coração de carne, no lugar de um coração duro de pedra, para se tornar sensível e poder discernir e fazer escolhas quanto às coisas que Ele nos tem prometido. Abraão creu. E a Bíblia fala que o fato dele ter crido na promessa, isso fez com que ele fosse justificado. Mas Deus queria mais, queria que os planos acontecessem na vida dele. E precisava dele em um estado específico, com um comportamento específico, uma esperança específica, uma fé inabalável. A Bíblia fala que ele chegou ao ponto de crer contra a própria esperança, crendo que o Senhor faria aquilo que havia prometido. E Isaac nasce para contemplar a palavra do Senhor. Eu não sei quanto tempo tem que você espera uma transformação, uma restituição, uma restauração, mas eu tenho certeza que Deus não se esqueceu de você. Que os olhos do Senhor, além de perscrutar, examinar, analisar profundamente o coração do homem, Ele também é aquele que anela e liga os desejos dos homens à mente do Senhor, para que se cumpra a vontade de Deus. E a vontade de Deus é agradável, boa e perfeita. Não há como errar se nós nos entregarmos de maneira confiante ao Senhor, porque os seus olhos são olhos de amor. Lá no Éden, quando o homem come do fruto que não devia ter comido, ele é expulso de uma posição, ele é arrancado do jardim. E essa distância entre o lugar de relacionamento promove uma imagem distorcida a respeito de si. E esse problema chega até nós. Por quê? Por causa do pecado. Por causa do pecado, eu e você fomos desconfigurados para nos enxergar debaixo dos céus. A percepção que nós temos em relação a Deus é sempre duvidosa. Será que ama mesmo? Será que eu estou fazendo por onde? Às vezes nós avaliamos o nosso comportamento, as nossas atitudes, e a conclusão que nós chegamos é de que não merecemos o favor que o Senhor tem disponibilizado debaixo dos céus para nós. Talvez eu não seja o único aqui que chegou a essa conclusão. Você olha para a sua atitude com os seus recursos, a forma que você lida com o dinheiro, a forma que você lida com o tempo, e muito brevemente você condena o seu comportamento. E isso é o suficiente para justificar o estado da sua vida. E você acaba se conformando a esse século. Por quê? Porque você tem feito por onde? Os resultados que você tem colhido são semelhantes e próximos às semeaduras que você tem feito. Então está tudo certo. É isso que eu tenho plantado. Só tem um problema. Você está esquecendo que os olhos do Senhor estão sobre você, vasculhando o seu coração para conduzir você não ao fruto da sua semeadura, mas à vontade boa, agradável e perfeita daquele que te criou. Amém? Você está sendo visto debaixo dos céus. E os olhos do Senhor são olhos de amor.
Em João, no capítulo 3, verso 16, ele fala que ele te amou de uma maneira tal que entregou o seu próprio filho. Ele se entregou a si mesmo para ter você de volta como filho. Você é visto como filho, atraído como filho, assistido como filho. Uma das coisas que o Senhor luta para preservar é sempre o espírito da filiação. É sempre a identidade que nós precisamos entender, compreender e experimentar debaixo dos céus. Se você for olhar, todo o trabalho de Deus é para certificar de que você é filho. O Senhor poderia operar muitas coisas, poderia responder muitas circunstâncias, poderia prover muitas demandas que você tem, mas o centro da sua preocupação é sempre a identidade. Será que ele sabe que é meu filho? Será que ela entendeu que é filha? Será que ela entendeu que a participação na tribulação tem promovido ela também uma posição de herdeira? Que assim como ela é participante dos meus sofrimentos, ele é participante dos meus sofrimentos, também são herdeiros da minha glória. Eu sou o dono do ouro e da prata, detentor de toda a sabedoria, e eu te fiz filho, participante dessa herança. Acessível agora para aqueles que foram reconciliados. Amém? Os olhos do Senhor são olhos de amor. E Ele só avalia o seu coração para alinhar os seus desejos com a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Talvez se você avaliar seu coração hoje, você nem aprova. Muitas vezes passam coisas assim, né, de promover vergonha nos seus pensamentos, na sua cabeça. Você chega assim, nossa, eu mereço isso mesmo, porque para chegar ao ponto de imaginar coisas tais, eu deveria passar pelo que eu estou passando mesmo. Mas esses não são os olhos do Senhor. Não há surpresa debaixo dos céus. A Bíblia fala que Ele mesmo promove o desejo no coração dos homens. Não há como surpreendê-lo, porque nada foge aos seus olhos. Amém? Deixa Deus sustentar a imagem da filiação no seu coração. Deixe que nada roube isso na sua mente, nem nos seus pensamentos. Às vezes algumas circunstâncias acontecem e nós paramos de crer, deixamos de acreditar que aquilo que Deus prometeu vai acontecer. E olha, não é difícil ceder e se conformar a este século, mas a recomendação do apóstolo Paulo é que essa seja a nossa luta, a inconformidade com as circunstâncias que se levantam contra essa identidade. Em Romanos, no capítulo 12, ele fala assim, olha, não vos conformeis com os acontecimentos, não vos conformeis com os resultados, nem com os laudos médicos, nem com os resultados que você teve até aqui, nem com os frutos das sementes que você mesmo semeou. Antes, mude a sua mentalidade, a ponto de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em outras palavras, ele está falando que na medida que você consegue ir se desvinculando do merecimento, por causa das coisas que você tem plantado, semeado, à medida que você vai mudando a sua mentalidade e assumindo a mentalidade de filho, assistido e suprido debaixo dos céus, você vai passando a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Vamos ficar de pé? Tem circunstâncias se levantando contra a sua identidade? Ou tem sido dias fáceis de você perceber que você verdadeiramente é amado? Todo lado que você olha, você percebe, eu sou muito amado mesmo, sou muito favorecido mesmo. Há muito favor sobre mim, sobre a minha casa. Você consegue levantar todos os dias, todas as segundas-feiras do ano, declarando, nossa, como eu sou favorecido. Mais uma oportunidade de vitória. Quantas vitórias eu tenho acumulado? Você tem conseguido olhar para a vida com essa expectativa e com essa esperança? Ou algumas coisas têm roubado a empolgação e a motivação dos seus dias nessa terra? A recomendação do apóstolo Paulo é para que nenhuma dessas circunstâncias chamem mais a atenção do que os olhos do Senhor repousados sobre você. Gostaria de convidar você para fechar os seus olhos. Começar a clamar pelo Senhor, para que os seus olhos sejam renovados. Em Romanos, no capítulo 12, no verso 3, ele pede para que nenhum de nós tire conclusões a nosso respeito
além do que convém, mas que segundo a medida de fé que o Senhor vai colocando nos nossos corações, é que nós vamos concluindo quem nós somos. O Senhor derrama graça e favor sobre nós, para que os nossos olhos se tornem claros, aptos para enxergar quem nós somos debaixo dos céus. Na medida que essa identidade vai se fortalecendo no nosso interior, nós vamos experimentando aquilo que é bom, nós vamos experimentando aquilo que é agradável, nós vamos experimentando aquilo que é perfeito. Não importa o tempo que já se passou desde a promessa, não importa as circunstâncias, um só clamor há debaixo dos céus: não se conforme, não se entregue. Não se entregue aos laudos médicos, aos discursos de incredulidade, nem mesmo às sensações no corpo. Antes, mude essa mente, assuma a mentalidade das coisas do reino, aceite as palavras que renovam e refrigeram a promessa no interior do seu coração.